Então, o coração dele tá com a mãe, a sexualidade ele não consegue, porque tem que ser os dois, é o coração e a sexualidade para tua nova esposa. Mas o coração dele tá com a mãe e a sexualidade tá com a esposa. Aí já é uma triangulação. Isso leva ele também a tratar, possa ser que leve ele a tratar a esposa de uma forma mais como objeto, porque a sexualidade é possível? Ou Em que não? sentido você fala objeto? Objeto, tipo assim, a mulher como um objeto, por exemplo, ele tem ali o carinho, Sim, ele provê o sim. lar, mas é tipo assim, no fim, Olha, a mulher se sente peguei. usada. Vamos lá, show, isso aí. É possível ter uma Vamos lá, conexão? então, o coração é da mãe. Só que às vezes essa mãe, vou até pôr aqui a representação. Isso. Esse marido chega aqui, Precisa do vou copo, pôr o isso. seu aqui, ó. Então, o coração dele tá com a mãe, né? E às vezes essa esposa, ela faz o papel do quê? Não é de esposa, é de mãe. E aí ele vai ter que ter a sexualidade dele, então ele vai buscar fora, aí tem as traições. É muito isso Isso que é acontece. subjetivo, é inconsciente. Inconsciente. É inconsciente. Exatamente, é inconsciente. Então precisa Desperta. tratar esse vínculo que ele criou lá, que não é o saudável, porque sim, Com a mãe, lógico você tá que você não falando? vai com a mãe, não é um vínculo saudável isso. Porque você continua entregando o seu coração para sua mãe, você morre pela sua mãe inclusive. Se a gente estiver num barquinho, tá lá, tem uma boia só. As duas estão lá, se afogando. Para quem você entrega? Para quem você entrega a boia? Para sua mãe ou para sua esposa? Eita, rapaz, Eita, hein? rapaz. Ainda bem que essa pergunta. Ainda Eu não vou bem fazer, que não não vou é pra fazer. mim. É. Não é pra mim, não, né? Não, me bota nessa rascada. Não é? Você ri aí porque você tá no bastidor. Não, para. Isso é ruim, isso é mal, hein? Não, mas isso é sério Me mesmo. botar numa rascada dessa. Não, E mas é a minha mãe, complicado. ela gritaria. Minha mãe gritaria assim, salva tua esposa, rapaz. Exatamente. Minha mãe grita, salva tua esposa. Exato. Porque é o Cala a saudável. boca, Wesley. Não me complica, você sabe que a minha mulher tá no outro setor, rapaz. É isso mesmo. A sua mãe saudável fala, não, é pra ela que você tem a geração futura. Vamos olhar pra geração futura, é isso mesmo. É, a minha mãe fala Entende? isso. Não, cuida da sua esposa. E tá na Bíblia, tá, pastor? Não, e tá na Bíblia. Deixará o homem teu pai, tua mãe, e uniciar com a sua esposa, com a sua mulher. É Exato, bíblico. Pra você ver, né, o Angélica, quanto mais a gente estuda a ciência, esse a negócio, as ciência. coisas boas, né? Porque tem umas Sim, coisas aí sim. que são uns estudos meio que pra deturpar. Mas quanto mais você estuda, você percebe que a Bíblia já fala. Já fala. falava, exatamente. Foi aí que eu vi. Eu falei, Você pega um John Wesley da vida, depois você pesquisa. Nossa. tá. Depois você pesquisa. Tem tanta gente que vocês podem pesquisar. John Wesley, John Piper, Paul Washer. Meu Deus. Vocês vão ver que os caras, eles só eram pregadores do evangelho. Sim. Mas eles ensinavam psicologia. Eles ensinavam, isso. meu Deus, porque Sim. a Bíblia, ela é a fonte dessa ciência. Sim. Não é verdade? E falando sobre isso, eu tinha uma pergunta que eu ia fazer. Meu Deus, deixa eu lembrar. Você estava falando sobre o homem trair. Isso. Por quê? Porque ele se vincula aqui à esposa e procura aqui a mãe, né? Então, se eu tenho uma mãe, eu tenho a mãe, eu não tenho a esposa. Então isso. A pergunta na verdade seria uma indagação. Não é nenhuma pergunta, é uma indagação. Então não é apenas instintivo, aquele instinto do homem de ter várias fêmeas, porque Não. tem esse instinto. Eu não estudei isso, porque tem países que culturalmente é certo, né? Nos países islâmicos que você tem duas, três esposas. Mas tem regras, Ele não exato. aprova o adultério. Show, então. Eles atribuem um casamento poligâmico, né? Poligâmico. Não é adultério. Tá, Se o cara tem vamos supor, ele tem 4 mulheres. Vamos supor, tem 3 mulheres. Não sei. Se ele adulterar... As 4, que foi selado ali um acordo. Adultério é inaceitável. Isso. E é interessante porque o C.S. Lewis, você vai ler? Vou ler, sim. Ele tem um outro livro chamado A Abolição do Homem. E ele fala sobre a lei natural do homem, que é uma lei, ele diz assim, é uma lei moral universal. Ele explica assim, toda sociedade tem a sua lei. Mas existe uma lei que governa todo ser humano, está na DNA do ser humano. Por exemplo, o adultério. Não existe uma sociedade que vê com olhos bons. Elas praticam, mas é pejorativo. Nenhuma sociedade vê com olhos bons. Nenhuma sociedade. Ele fala, pode procurar nenhuma sociedade. É uma lei do homem. Não se aceita traição. Por exemplo, nenhuma sociedade, ele fala, nem dos povos antigos, nem dos novos povos, nenhuma sociedade dá uma medalha para um soldado covarde. Soldado que foge da batalha. É uma regra, é uma lei. Ou seja, ele fala, é a lei do patriotismo, a lei da coragem. Sim. Ele fala, ele vai explicando. Ou seja,
Até no islâmico é um novo casamento, mas não é que o cara não cabe a traição, não cabe adultério. Dormem todas na mesma cama, não é essa coisa de filme que a gente vê, não Sim, dormem todas na mesma cama. Né? Isso aí. Se você compra um presente pra um, você tem que comprar o mesmo pra outra, você tem que ter dinheiro. Sim, tem que ser o provedor, né? Tem que ter dinheiro, rapaz, o cara tem que ter dinheiro. Você tá entendendo? Então não é assim do jeito que a gente pensa, que alguns filmes passam, que o cara tem lá 3 mulheres, uma sentada aqui num colo aqui, outra sentada no colo. Não, isso aí é Hollywood. Isso é Hollywood. A coisa elas não vivem na mesma casa, cada uma vive na sua casa. Tá entendendo? Se você deu uma casa pra uma, tem que dar casa pra outra. Então tem toda essa questão. Tem toda essa questão. Do instintivo. Sim, mas é do disfuncional que a gente está falando, né? Quando você fala instintivo, eu entendo que a gente está falando de uma funcionalidade. Porque quando existe essa ligação muito forte com a mãe, é porque também existiu esse papel na função mãe em desordem. Porque também, às vezes, essa mãe, nas questões e conflitos dela, do relacionamento, ela vai fazer esse filho como um projeto. Você é meu filhinho querido, seu pai. Porque muitas vezes, então, acontece isso lá no grupo. Ele vai virar lixeira emocional. Ele vai virar também essa questão de tipo, minha mãe sofreu no casamento, porque meu pai isso. De novo, a gente começa a ficar fora de ordem. Porque se a gente pega essa interpretação que é da mulher, que é a mãe, né, na disfuncionalidade dela como casal, e ela colocou esse marido como, ele não presta, ele só trabalha, ele só isso, ele só aquilo, ela vai escolher ali um filho para ser esse homenzinho, né, ser o homem da vida, o homem que eu não tive. O projeto. E é verdade. Exato. E facilmente isso acontece. Você sabe que você acabou de formar um capítulo do seu livro, né? Isso. Não seja lixeira emocional dos seus pais. Opa, isso é muito legal. Desse livro aí, não seja pai dos seus pais. Isso. Para não ser pai dos seus pais, não seja lixeira, não permita-se ser lixeira emocional. Não traga as dos seus questões pais. emocionais, conflitos deles, né? Olha aí, nossa, tá escrevendo um livro aqui, olha. Coisa boa. Eu falo pra você, quando a fonte é cheia de conhecimento, então flui. É verdade. Flui.